vamos ter mais uma aulinha de arte. E a aulinha de arte hoje nós vamos concluir a apostila 3 do primeiro bimestre, para que na próxima aula a gente já comece a apostila nova, certo? Bom, quero falar que eu recebi uns vídeos mostrando os jornaizinhos de vocês que ficaram muito bom. Vocês são muito criativos, eu adorei os jornais que vocês fizeram, tá? Alguns não me enviaram os vídeos ainda. Podem me enviar ainda quem fez ou quem não fez e quiser fazer, eu ainda tô esperando vocês me enviarem o jornalzinho que vocês criaram, tá bom? Bom, como vocês sabem, a prof tá gravando as aulas aqui na fazenda e hoje tem muitos passarinhos aqui em volta. Então esses barulhinhos que estão no fundo são os passarinhos que estão chegando aqui perto da prof, tá bom? Bom, hoje então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a litografia artística e comercial, tá? Bom, a gente viu na última aula que a litografia foi um dos meios mais eficientes de comunicação impressa no século XX, né? Facilitou a divulgação de muitas imagens. No entanto, nós temos que diferenciar litografia comercial de litografia artística, tá? A litografia artística, ela foi feita de forma bem artesanal e foi usada por artistas de diferentes épocas, tá? E a técnica da litografia artística não sofreu modificações ao longo do tempo. Já a litografia comercial, ela teve muitas modificações. Por quê? Porque essa litografia comercial começou a desenvolver a técnica de impressão comercial, tá? Aí na metade do século XIX, o Brasil passou por várias mudanças sociais e também culturais, graças à impressão litográfica, tá? Aí, com a litografia, no Brasil, pode ter a divulgação em jornais, em anúncios, em revistas, em cartazes, graças a essa técnica que nós estudamos lá na última aula, que é a litografia, né? Essa litografia nós vimos que é uma técnica que se baseia em quatro situações, né? Então tinha a limpeza, aí depois tinha o desenho, né? Aí depois tinha a fixação do desenho e por último a impressão, né? Olha que legal uma imagem da litografia aí para vocês estarem observando. Olha o traço da litografia, olha as cores dessa litografia. O que vocês acharam desse desenho litográfico? Vocês gostaram desse desenho litográfico? Vocês acharam que ele impressiona, que ele tem formas bem precisas? Olhem essa imagem então da página 239 e vejam o que vocês sentem, o que vocês acham observando essa imagem. Bom, então vamos lá para a página 240, onde vai falar do Toulouse-Lautrec. Entre tantos artistas que realizaram a litografia artística, esse francês é o que merece maior destaque, tá? Lautrec foi um pintor, desenhista e ficou muito famoso por suas litografias de salão de danças e cabarés do país. Qual país? Da França, tá? Ele foi responsável por incrementar a arte da gravação por meio da técnica chamada crachis, que significa cuspidela, e consistia em espirrar tinta na pedra litográfica, tá? Com uma escova de dente, para obter um efeito bem pontilhado. Os cartazes dele entraram para a história com desenhos gráficos e transformaram essa arte por todo o mundo, tá? Então, olha que linda as obras de arte deste artista litográfico, né? Chamado Toulouse-Lautrec. Ó, para quem tá utilizando o Para Explorar e quiser dar uma olhadinha lá usando o celular no QR Code, aqui a gente tem 2 QR Code bem bacaninha para vocês darem uma olhadinha, tá bom? Bom, então vamos para as primeiras tarefas. Página 241 fala o seguinte: a litografia foi uma técnica importante para os meios de comunicação impressa, dividindo-se em litografia comercial e litografia artística.
A comercial tinha como característica um processo mais desenvolvido de reprodução e a artística era feita de forma artesanal. A exemplo dos artistas que criavam suas obras de forma artesanal por meio da litografia, como Toulouse-Lautrec, você fará a sua própria arte. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar nesse quadro que a gente tem aqui na página 241 e você vai criar um cartaz anunciando um evento da sua cidade, tá? Pode ser um espetáculo de dança, pode ser um teatro, pode ser um espetáculo de música ou qualquer outro evento artístico que você imaginar ou que você tenha vontade de assistir, tá? Você vai usar muito a sua criatividade e depois vai me mandar a foto, tá? Então, a primeira tarefa de hoje é a atividade 1 da página 241, tá? Bom, depois que você fizer essa atividade 1, lá na página 242, vamos lá para a página 242, o exercício 2. Esse exercício fala assim, ó: a litografia artística foi usada por muitos artistas. Um dos maiores artistas do século XIX, que ficou famoso por suas litografias, as quais retratavam salões de dança e cabaré de Paris, acabamos de falar, Toulouse-Lautrec. Então, você vai marcar aí a letra D de dado. Então, exercício 2, letra D. Agora, vamos fazer o exercício 3. O exercício 3 é um complete, tá? Aí fala assim, ó: no século XIX, a técnica da litografia. Então, no primeiro espacinho aí, vocês vão escrever litografia. Bom, vamos para o segundo espaço, que facilitou a divulgação de imagens. Ponto. A litografia artística era feita de forma artesanal e a litografia comercial foi aprimorada por meio da impressão offset. Então, ó, o exercício 3, como é que você vai colocar aí, ó? Litografia. No exercício 1 vai ficar: no século XIX, a técnica da litografia facilitou a divulgação das imagens. A litografia artística era feita de forma artesanal e a litografia comercial foi aprimorada por meio da impressão offset, que é quando tinha o número de impressões em grande escala, tá? Então, essa é a primeira parte da nossa aula. Tranquilo? Bom, então a primeira tarefinha que vocês vão me enviar é a atividade 1 da página 241. Depois, dá o pause, volta à aula, faça a atividade 242, o exercício 2, que a gente viu que é a letrinha D, e o exercício 3, que é um complete, com essas 3 palavrinhas: litografia, artística e comercial. Tranquilo? Bom, então, depois que vocês fizerem tudo isso, tranquilinho, tá? Vamos voltar para a aula, então. Vamos falar um pouquinho da litografia na Guerra do Paraguai, tá? A Guerra do Paraguai foi o maior conflito armado da América do Sul. Brasil, Argentina e Uruguai formaram a chamada Tríplice Aliança, tá? E essa Tríplice Aliança batalhou contra o Paraguai, por isso que é a Guerra do Paraguai, tá? Esse fato teve início em dezembro de 1864 e terminou somente em 1870. Teve aí 6 anos de batalha. No período em que ele ocorreu, a técnica da litografia era muito utilizada por meio dela para divulgar as imagens da guerra, e essas imagens percorreu por todo o mundo, tá? E aí permitiu que os acontecimentos da guerra fossem divulgados. Eduardo de Martino
foi um pintor italiano, veio para o Brasil em 1868 e se instalou no Rio de Janeiro, nomeado por Dom Pedro II, como um pintor oficial para retratar a Guerra do Paraguai. Ele foi responsável, então, por documentar todas as imagens que ele presenciou na Guerra do Paraguai, tá? Em 1875, foi morar em Londres e foi nomeado pintor de marinhas da corte inglesa. Todas as litografias de Eduardo Martino estão relacionadas à Guerra do Paraguai, se encontra hoje no Acervo Histórico Nacional do Rio de Janeiro. Olha que legal, então. Essa técnica da litografia, que é essa pintura oleosa, que utiliza a pedra para fazer os retratos, foi algo muito importante para retratar as imagens de uma guerra que durou cerca de 6 anos. Então esse pintor que foi eleito por Dom Pedro II, ele conseguiu retratar as imagens daquele momento histórico. Não é bacana isso? Então, depois que você assistir a aula, é importante que você leia para mim a página 243, tá bom? E vamos fazer a atividade agora. Bom, vamos lá. Exercício 1 da página 244. Então, vamos lá. Exercício 1 da página 244. Fala assim: o pintor italiano Eduardo Martino retratou em suas obras combates navais e, lá atrás eu falei assim, o que eu falei lá atrás? Que ele foi nomeado pintor de marinhas da corte inglesa. O que isso significa? Que ele pintava imagens marítimas, que ele pintava imagens marinhas e também os combates navais. Bom, se o Eduardo pintou, então, ele retratou as obras lá da Guerra do Paraguai, e depois os Estados Unidos também levou ele para retratar as paisagens marinhas, né? Então, o exercício 1, letra B de bola. E agora, vamos lá, a nossa segunda tarefa de hoje. Página 244, exercício 2. Bom, então vamos lá. A técnica da litografia foi muito importante para a divulgação da Guerra do Paraguai. Atualmente, a divulgação de notícias e acontecimentos continua sendo importante e chega de forma muito rápida para as pessoas, mas por meio de outras técnicas. Pesquise em jornais ou revistas as imagens de uma notícia que chame a sua atenção. Recorte-a e cole no primeiro quadro. Em seguida, observe a imagem escolhida e a transforme em um desenho no quadro da página seguinte. Utilize o material da sua preferência. Pode ser com lápis, pode ser com tinta, pode ser com giz de cera, com canetinha, tá? Então, você vai pegar, vai recortar uma imagem que chama a sua atenção, uma notícia que chama a sua atenção, vai colar nesse primeiro quadrinho aqui e depois você vai reproduzir a imagem que você recortou nesse segundo quadro, tá? Bom, então vamos só conferir o que é as nossas tarefas de hoje, tá? Então, primeiro você vai fazer a atividade 1 da página 241 e depois você vai fazer a atividade 2 da página 244. Essa é a sua tarefinha de hoje. Vou ficar esperando ansiosa as imagens, as impressões artísticas desses talentos que nós temos aí nessa salinha do 5º C. Combinado? Vou ficar aguardando. Beijo, pessoal. Até a próxima.